E aí, tudo bom? Eu sou o Vitor, eu sou representante da Smash Code e nesse vídeo aqui eu vou ensinar você, passo a passo, como você pode estar instalando na sua máquina aí uma máquina virtual do Windows XP, cara. O Windows XP. Só pra quem viveu a época do Windows XP sabe o quão nostálgico é você ouvir aquele barulhinho quando ele inicia, sabe? Aparece aquela frase bem-vindo. Cara, aquele barulhinho ali realmente mexe com o coração de qualquer um que viveu aquela época ali. De verdade. E você vai sentir essa nostalgia nesse vídeo, porque eu vou ensinar você passo a passo como você pode estar colocando aí, instalando na sua máquina aí, no seu Windows 10, no seu Mac iOS, não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas eu vou ensinar você a instalar da sua máquina, que não é um Windows XP, obviamente, eu presumo eu, a você instalar um sistema operacional antigo, né? O Windows XP é antigo, gente, é 2000, 2001, 2002 ali. Um sistema operacional, acho que 2004, acho que nem 2001, 2002, acho que 2004 e 2003, se não me engano. Não lembro agora de cabeça, mas é mais ou menos nessa faixa etária ali. Foi no início dos anos 2000. E você vai instalar na sua casa um sistema operacional antigo. E eu vou falar mais pra você aqui, eu te digo mais no caso. Você pode estar instalando sistemas operacionais mais antigos ainda, tipo, não é só pro Windows XP, né? Se você quiser também baixar um sistema operacional recente, tipo Windows 10, Windows 11, por que não? Ou um Linux, por exemplo, você pode estar baixando. Eu quero que você entenda que você pode baixar o que você quiser, no caso de falando de sistemas operacionais, né? Você pode baixar quaisquer, não sei se está certo esse tempo verbal, mas você pode baixar qualquer sistema operacional na sua máquina. Seja macOS, seja Windows, seja qualquer máquina que você estiver usando agora. Você pode colocar qualquer máquina virtual aí e virtualizar esse processo. E antes da gente entrar no assunto de instalação, né, do Windows XP, eu preciso te explicar pelo menos ali o básico de virtualização. O que é o conceito de virtualização? Como que você vai fazer isso, sabe? Tipo, porque para você instalar, você precisa primeiro entender como você vai fazer isso. E cara, como é que acontece isso, sabe? Como é que o seu sistema operacional aí, o seu Windows, ele consegue criar ali um outro sistema operacional, tipo coisa de outro mundo, sabe? Eu tô usando aqui no caso o Windows 10, eu posso criar um Linux que não tem nada a ver com Windows, sabe? É outra empresa, outro sistema operacional, outros comandos, é um outro universo, um outro mundo. Então, como que acontece essa virtualização, né? Primeiramente, esse conceito de virtualização, gente, é muito antigo e veio lá na época lá onde os mainframes faziam bastante sucesso. Eu não vou ficar muito nessa parte porque não é o foco do vídeo, mas eu preciso que você entenda, tá? E os mainframes eram grandes servidores, tipo, servidores gigantes. E basicamente eles tinham um problema na época que o processo de você fazer processos com o mainframe, no caso, era muito difícil porque ele tinha muito pouco espaço, ele consumia muito espaço físico, porque ele era muito grande, sabe? E você não podia conectar mais pessoas em uma só vez dentro dele, porque não era possível na época. E aí surgiu a ideia de virtualização, que basicamente é você virtualizar, você simular alguma coisa de forma virtual, algum processo. Como assim? Então, basicamente, na época, esse conceito surgiu quando um mainframe, ou seja, um servidor físico, tá? Ele simulava vários servidores dentro de um só. Olha que coisa doida. Obviamente, na época não tinha tanta liberdade assim para se fazer isso, porque o espaço que você podia trabalhar era muito pouco, né? Então, os mainframes antigamente na época tinham pouquíssimos espaços assim liberados mesmo, mas dava pra fazer algo muito pequenininho, mas dava. Mas o que eu quero que você saiba é que essa ideia aí não é de hoje em dia não. Ela, se eu não me engano, na década de 70, 60, não lembro, 70, vou chutar 70 aqui. Depois você pode dar uma pesquisada aqui melhor. Mas eu quero que você entenda que esse conceito de você virtualizar alguma coisa não é de hoje em dia, tá? É de um tempo atrás já. E aí, conforme foi passando o tempo, lá na década de 90 explodiu a internet, né? A Web 2.0 explodiu. Então, ainda mais com a chegada da Apple, né? Com a criação da Apple, com
o Steve Jobs mudando totalmente o mundo, a gente teve aí um tipo de revolução tecnológica, um outro mundo. Então começou a surgir muito aplicativo. Começou a surgir vários sistemas operacionais. Então tinha o Linux, tinha o Mac, tinha o Windows, tinha, se eu não me engano, o Solaris, não sei se Solaris tinha na época, mas tinha vários sistemas operacionais surgindo. A ideia de você ter um computador pessoal pegou no mundo, né? Ficou tipo, explodiu. E aí lá para o finalzinho da década de 90 foi criado aí os primeiros programas que faziam a máquina virtual no seu computador. E esse programinha, esse cara que a gente chama de programa, na real ele tem um nome. Ele se chama Hypervisor, que é esse carinha aqui, ó. Separei minha imagem para explicar como é que funciona o processo. Então a gente tem aqui a infraestrutura do seu computador, certo? E como que ele faz aí essa virtualização? O que acontece? O que é o Hypervisor? O Hypervisor ele já existia há um tempo já, como eu falei para vocês. Mas o que é esse cara? O que esse cara faz? O que é o Hypervisor e o que ele faz? O Hypervisor ele é o cara que gerencia a coisa. Ele gerencia cada guest. As guests a gente dá um apelido para ela, mas são as máquinas virtuais. São, por exemplo, Guest OS. Esse verdinho aqui pode ser um Linux, esse aqui é um Mac, esse aqui é um Windows e assim por diante. Então, Guest, nesse caso, seriam as nossas máquinas virtuais, nossas VMs. Então, o Hypervisor é o cara que vai fazer uma supervisão de forma hiper. Ele vai estar hiper, acima do nosso sistema operacional, certo? Como você pode ver aqui, infraestrutura, sistema operacional. Então, o sistema operacional conversa com a sua máquina e acima do sistema operacional, a gente tem o Hypervisor. Por isso do Hyper, ele está acima do seu sistema operacional. Então, o que acontece é o seguinte, ele cria através de uma imagem, que a gente já vai ver isso mais para frente nesse vídeo, que a gente chama de ISO, né? Ele cria uma máquina virtual com uma imagem, né? Essa imagem é executada, como se fosse um disco, né? Ela cria como se fosse todo um sistema operacional dentro de um arquivo só. Então ele cria dentro do seu computador. E o que eu quero que você entenda é que essa máquina virtual aqui, cada VM é um arquivo, tá? Não é um servidor, não, é um arquivinho, gente, arquivozinho. Então o Hypervisor é o cara que vai executar esse cara, ele vai criar a sua VM e ele vai supervisionar ela de forma hiper aqui no seu sistema do seu computador. Mas aí que tá o ponto, como que ele cria uma máquina? Porque se você sabe que a máquina, um computador, ele é feito por componentes. Você tem um processador, você tem uma memória de vídeo, você tem uma placa de vídeo, você tem um SSD, vários componentes. Como é que ele consegue criar esses componentes no arquivo? Como assim? Na verdade, ele não cria do zero, ele pega da sua própria máquina. Ele virtualiza aquela máquina virtual. Ele meio que simula de forma virtual. Então ele pega o que você tem, o que você oferece, o que a sua máquina física oferece, e com esses recursos, ele não pega tudo, obviamente, ele pega uma parte. Por exemplo, você tem 16 CPUs no seu processador, esse verdinho que ele pode pegar 3 ou 2, por exemplo, e assim por diante. Então ele pega um pouco da sua máquina e com esse particionamentozinho, com essas partes separadas, ele acaba criando uma máquina virtual. Então o processador, na real, ele está usando o seu processador da sua máquina, né? Memória de vídeo, placa de rede e assim por diante, tá? Então, pronto, vou lá. É assim que funciona a virtualização. Nesse caso aqui de máquinas virtuais. Então, você meio que simula algo dentro de algo. É basicamente esse conceito aqui. Então, o nosso Hypervisor, ele é o nosso VirtualBox, né? Existe o VMware, são alguns Hypervisors aí que a gente pode estar utilizando. A gente vai utilizar o VirtualBox, eu já vou falar o porquê que a gente vai utilizar o VirtualBox. Mas o VirtualBox é o nosso Hypervisor. Ele é o cara que vai fazer o gerenciamento das minhas máquinas virtuais. Então, por exemplo, esse Guest OS verdinho seria o Windows XP que a gente vai instalar do zero, tá? Eu vou excluir esse cara e a gente vai começar uma do zero. E assim por diante. Então, eu posso ter várias máquinas virtuais aqui. E o legal de você ter uma máquina virtual é porque cada máquina virtual ela é 100% isolada da sua máquina física.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu Windows XP não sabe que o meu Windows 10 existe. Isso é muito seguro. Então, tudo que acontecer aqui dentro vai ficar aqui dentro. Ah, Vitor, se eu pegar um vírus aqui dentro, um vírus com trojan, um malware forte, que vai estraçalhar minha máquina, vai ficar aqui dentro. Não vai ser passado para fora. Você meio que cria uma caixinha preta ali, e tudo que acontece ali dentro, fica ali dentro. Tudo que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tipo, essa analogia aqui para você entender. Mas mesmo com esse isolamento, é possível sim fazer uma máquina virtual conversar com a outra. Não vou entrar nesse detalhe, porque não é o foco desse vídeo, não vou ficar falando sobre isso agora, mas eu quero que você entenda que sim, tem como fazer a minha máquina Linux conversar com o meu Windows, e esse Windows conversar com esse Mac, e assim por diante, tá bom? Existe. Beleza, já que se você entendeu um pouco mais sobre Hypervisor, sabe o que é esse cara aqui, agora a gente vai brincar. A gente vai instalar agora, né? Então, primeira coisa, vamos para os passos a passos. Falei, nossa, nem sei se essa frase ficou certa. Passos a passos. Passo a passo. Primeira coisa, se você não tem um Hypervisor, se você não tem nada, se você está começando do completo zero, a primeira coisa que você tem que se preocupar não é instalar o seu Windows XP, o arquivinho, que a gente chama de ISO. Eu já vou falar mais sobre a ISO, tá? Não é instalar ISO. A sua primeira preocupação é instalar um Hypervisor. Porque como que você vai rodar essa ISO sem o Hypervisor? Porque essa ISO ela é rodável apenas com um Hypervisor. Quem roda, quem executa esse cara, quem bota esse cara em produção é justamente o Hypervisor. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar no momento, se você não tem nada, se você está partindo do completo zero, é baixar um Hypervisor. E aqui eu separei alguns links. Você pode entrar no site oficial do VirtualBox, né? Existem outros Hypervisors. Existe o famoso VMware. Por que eu não recomendo que você baixe o VMware no momento? Porque o VMware ele tem algumas versões gratuitas, mas ele tem algumas partes pagas. Eu realmente, vou ser bem sincero com você, eu não lembro muito a diferença do pago para o gratuito do VMware, mas eu sei que tem alguma parte dele que é paga. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, me corrija se você souber também. A parte de você compartilhar a sua VM, ela é paga. Então você não pode, por exemplo, compartilhar com uma outra Hypervisor, sabe? O que você criar na VMware é sempre da VMware. Ponto. Se você quiser compartilhar com outro Hypervisor, se eu não me engano, posso estar falando besteira, a versão paga, você tem que pagar. O VirtualBox não, o VirtualBox é 100% gratuito. Então você pode compartilhar e você pode tá baixando também. Ah não, eu acho que aqui também você pode criar algumas coisas também com VMware. E para criar também é pago. Aqui não, aqui é tudo gratuito. Então a gente vai pro VirtualBox. Aí para você instalar aqui, você vai no site oficial do VirtualBox, /wiki/downloads, tá? E aqui está a versão 7. Eu recomendo que você baixe a versão um pouco mais antiguinha. VirtualBox. A versão 6.1.x, por exemplo. Certo? O que é uma versão 6.1.x? 6.1. Ponto alguma coisa. Então pode ser qualquer número depois do 1. Eu recomendo que você entre aqui nesse link para você baixar a versão do VirtualBox 6, que é a versão que eu estou agora. Se você baixar a versão 7, vai estar diferente a parte de interface. Então vai ter coisas que não tem no meu e no seu vai ter, e assim vice-versa. Vai ter coisas que o meu vai ter e o seu não vai ter. Então eu recomendo que você baixe a versão, mais especificamente a minha mesmo, que é a 6.1.40. Baixa esse cara e aí sim a gente pode continuar. Para baixar, você vai vir aqui. Você vai vir aqui, clicar em Windows Host se você estiver com Windows. Se você estiver usando Mac OS, Solaris é a mesma coisa. E aqui não é a sua máquina virtual. Aqui não é o seu Hypervisor, tá? Aqui são algumas distribuições do Linux que ele disponibiliza para você baixar. A gente não vai tocar em Linux nesse vídeo, não é o foco, tá? Beleza. Baixou o seu VirtualBox, instala ele bonitinho. Eu já estou com o meu instalado. Eu vou baixar aqui para vocês verem, vou mostrar o processo de instalação para que vocês não fiquem perdidos, tá? Ele vai instalar aqui, é muito fácil instalar o VirtualBox, tá, gente? Sem problema.
Baixando. Vamos clicar aqui, vamos esperar ele abrir. Deixa eu fechar essas imagens aqui que a gente não vai usar mais. Aí ele vai pedir para você aceitar, né? Pode aceitar, pode confiar. Os caras são confiáveis, viu? Aqui, menu de configuração, você vai apertar em Next. Aqui ele identificou que eu já tenho, né, na minha máquina, né, o meu VirtualBox, então ele me barrou. Ele falou, ó, cara, você meio que já tem aí o VirtualBox na sua máquina. Você quer reparar ele, quer fazer alguma reparação nele, ou você quer remover ele? O seu não vai aparecer isso aqui, tá? O seu vai aparecer algumas outras coisas. Eu vou pegar pra você aqui. Eu vou entrar no site da minha faculdade. No PDF tem todas as imagens bonitinhas no processo de instalação. E eu quero te mostrar tudo mesmo, sabe? Eu não quero deixar você perdido. Aqui, instalar o VirtualBox. Aqui tem todo o menu de instalação. Aqui é do Mac iOS. A gente não vai fazer pro Mac. Tô com Windows. Aqui, o seu já vai estar com essa carinha aqui. O meu barrou porque eu já tenho. Eu vou tirar e a gente vai seguir aqui, certo? Você vai marcar essa opçãozinha aqui, Virtual Application, tá? Deixa o padrão, não marca mais nada, deixa ele marcadinho aqui, Next. Pode deixar tudo padrão. Esse cara aqui, ele é opcional. Esse cara também é opcional. Esse cara também é opcional. E esse cara também, eu acho que ele é opcional, mas é bom deixar tudo marcado, tá? Pode marcar um Yes aí, Next aí. E aí, você pode, nessa telinha, ele vai, tipo, pedir uma confirmação, pá, você pode confirmar, pode instalar pra mim. Beleza. Confirma também, instala tudo bonitinho. E beleza. Aí ele vai aparecer uma mensagem solicitando a autorização, né, do programa para fazer algumas alterações no seu computador. Cara, aperta sim. Foi basicamente aquela telinha lá que quando a gente clicou ele pediu a confirmação, né? E aqui você vai baixar, na real ele vai pedir para você baixar uma controladora de USB. É interessante você baixar, tá? É interessante, porque às vezes você quer controlar as entradas USB do seu computador para passar lá para sua máquina virtual. Então clique em instalar sim, tá? Pode confiar que é confiável. Pode confiar que é confiável. Beleza. Quando chegar aqui, deu tudo certo. É sinal que o seu Hypervisor foi instalado corretamente. Pode dar um finish. E é isso. Ele vai abrir para você. Como você tá na versão 6, ele vai falar: ó, uma nova versão foi lançada. Só apertar OK ou aperta aqui no xizinho. Fechou. É isso. Beleza? Beleza. Esse vídeo vai ficar grande. Esse vídeo vai ficar grande. Esse vídeo vai ficar grandinho. Depois de você instalar o seu Hypervisor, a gente vai configurar ele um pouco agora, tá? Eu posso até voltar aqui, que tem uma outra coisa que é bom você baixar, que é o que a gente chama de Extension Pack. O que esse cara faz? O Extension Pack, ele é um pack de extensão, como o próprio nome diz, que deixa as suas VMs com uma cara muito mais agradável, mais bonitinha. Você consegue deixar a VM com a tela cheia, você tem uma imersão, né, na sua máquina virtual, no seu sistema operacional. Você entra de fato, né, parece que você está usando aquele sistema como nativo, né, da sua máquina. Aqui ele ensina como é que você baixa o Extension Pack, como é que você adiciona ele na sua máquina virtual. A instalação do Extension Pack, você pode estar vindo aqui e ele tem uma opção de você baixar o Extension Pack. Aqui, você vai na versão do seu VirtualBox, Extension Pack, clica aqui para baixar, ele vai baixar o Extension Pack e aí ele vai vir mais ou menos aqui, ó. Eu tenho tudo guardado aqui, tá? Separa aí, né, gente? Pode separar aí no de vocês, no seu C, uma pasta só para arquivos referentes ao VirtualBox, tá? Não é arquivos do VirtualBox, arquivos referentes. Então aqui é uma área onde eu guardo, por exemplo, as minhas ISOs, as minhas VMs, as minhas extensões. Então vai vir esse cara aqui para você, tá? Você vai baixar esse cara. Não clica nesse cara ainda, tá? A gente vai adicionar esse cara
lá no seu virtual. Aqui tem todo o processo de você adicionar. Então você vai clicar em ferramentas, aqui, esse carinha aqui, certo? Ele vai para essa parte aqui, certo? Você vai clicar em preferências. Já fazendo junto aqui. E aqui tem toda essa geral. Tá vendo que aqui tá diferente? Que aqui era uma outra versão, tá? Então só para avisar aqui. Você vai em extensões, o meu já está adicionado, você vai clicar nesse cara aqui e você vai procurar o seu Extension Pack. Vai selecionar ele, certo? Quando você selecionar, ele vai pedir para você instalar alguma coisa, alguma pergunta aqui. Você pode clicar em instalar, ele vai instalar tudo bonitinho para você. Pode concordar e ele vai dar um aviso, ó, o seu Extension Pack foi instalado e foi adicionado com sucesso. Então fechou. Pode clicar OK, ele já vai estar com o verdinho aqui, né? Se não tiver verdinho, é só você... na real, ele vai estar verdinho, ponto. Acho que não tem como ele não estar verde aqui, nesse caso. Então ele vai estar verdinho, é porque deu certo. Beleza, adicionamos aqui, configuramos o nosso Hypervisor. Agora sim a gente pode pensar na ISO. Gente, o que é uma ISO? A ISO é uma imagem. Exatamente. Vou até pegar um bloco de notas aqui para explicar para vocês o que é uma ISO. O que é uma ISO? A ISO, ela é uma imagem. É uma imagem de instalação de um sistema operacional. O que isso quer dizer? Dentro dessa ISO, eu tenho toda a configuração, tudo que for necessário para acontecer a instalação daquele sistema operacional que eu estou querendo baixar. Então é como se todo aquele sistema operacional estivesse embutido em um arquivozinho só, que é a ISO, certo? É basicamente assim que funciona. Então você usa uma ISO, né? E quem faz essa instalação para você é o seu Hypervisor. Ele executa para você, ok? Onde que eu consigo as minhas ISOs? Onde conseguir as ISOs? Boa pergunta, uma pergunta interessante. As ISOs, como são arquivos, elas podem ser disponibilizadas tanto em sites de empresas, assim tipo Microsoft, Oracle, quanto pela própria comunidade. Então, se eu vim aqui e pesquisar ISO Mac OS Catalina, por exemplo, vai aparecer vários sites aqui, eu posso baixar de várias ISOs, posso vir em vídeos do YouTube, tá? Posso ver vídeos aqui ensinando a instalação do macOS. Nesse caso aqui é um pouco mais avançado, do macOS é um pouquinho chato de instalar, mas você vê que eles disponibilizam o download e geralmente vai ser em um Google Drive aqui, pá, certo? Você pode também achar, por exemplo, tem o Oracle Linux Red Hat 8 ISO. Hat. É uma distribuição no Linux. No próprio site da Oracle, ele pode estar disponibilizando essa ISO para você baixar. Então, no próprio site da Oracle, a gente tem uma ISO sendo disponibilizada, tá? Então, depende. Você pode achar tanto em sites de empresas quanto na própria comunidade do YouTube, em sites de tecnologia, né? O importante é você baixar ISO. Eu vou usar uma ISO que esse canal aqui, Franco Info, disponibilizou para mim, porque é uma ISO que ficou compatível com o que eu quero fazer, que é o SP3. Isso aqui é coisa do Windows XP, tá? Vou baixar o Windows XP profissional. Não vou baixar o Home não, profissional é perfeito. Então vamos lá, a ISO é esse link aqui, tá? Tá na descrição do vídeo se você quiser baixar. A ISO tem dois arquivos. No caso, esse link ele vai estar te disponibilizando dois arquivos. O primeiro arquivo é a ISO, é a imagem que você vai fazer a instalação, e um TXT, o outro é um TXT de uma chave de serial para você fazer a instalação do Windows XP, porque quando você instala o Windows XP, ele pede uma chave ali serial
É como se você estivesse comprando, né, um CDzinho do Windows XP e ele tivesse vindo com um código na embalagem, por exemplo, no pacote. É um código para você poder instalar o seu Windows XP. É como se fosse isso. Nesse caso, como a gente não está comprando nenhum CD, a gente está usando uma ISO, tem que ter esse serial para a gente poder instalar, tá? Eu já testei na minha máquina, deu certo, então tá confiável, tá show. Pode instalar sem medo, pode ir, não tem vírus, vai por mim. Mais uma vez queria agradecer o canal do Franco Info, disponibilizando aqui pra gente, né, atualizadíssimo esse ano. Então obrigado, que vou dar um like no vídeo dele, vale a pena, cara, ensinando direitinho você instalar. Então vamos lá. Eu já instalei, tá guardado aqui, né, na minha pasta de VMs, de ISOs. Então aqui eu tenho algumas ISOs, por exemplo, eu tenho o Monjave, eu tenho o Monterey. Esses dois são Mac OS, esse cara aqui é Linux e esse cara é nosso Windows XP. Então ele está aqui. Se a gente for abrir esse cara, ele vai estar aqui com a com a chave de serial que a gente vai utilizar para a gente baixar. Esse cara é 32 bits, tá? Como o próprio nome fala aqui, ó, serial Windows XP Profissional PTBR 32 bits. Isso é muito importante a gente saber quantos bits é o seu sistema operacional. Isso vai impactar. Com a ISO nas mãos, a gente vai criar uma nova máquina virtual. Como você pode ver, esse cara aqui a gente chama de máquina virtual. A máquina virtual é já com a ISO instalada, já com tudo configuradinho, né, com o sistema embutido pronto para iniciar. Então esse cara é a nossa máquina virtual. Esse cara é a nossa ISO. Saiba diferenciar isso. ISO de máquina virtual. A ISO é um arquivo de imagem que a gente usa para instalar uma máquina virtual, um sistema operacional no caso. E a máquina virtual já é toda a máquina com todos os recursos de processadores, de componentes, tudo particionado, tudo bonitinho, já pré-definido, prontinho para iniciar. Então como se fosse uma máquina pronta para ligar, no caso, né? Então é o seguinte, eu vou excluir esse cara aqui, vamos começar do zero, vou apagar essa máquina para você estar assim, né? E aqui é o seguinte, para você adicionar uma nova máquina virtual, você vai clicar em novo aqui. Clicou em novo e você vai ser jogado para essa telinha aqui. Aqui é o seguinte, você vai colocar um nome para sua VM, sua Virtual Machine. Você pode colocar o nome que você preferir, o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui Windows XP Professional 32 bits, por exemplo. Você pode colocar assim. Você pode colocar minha máquina virtual, Windows XP só, você que sabe. Aqui é onde ele vai estar salva. Por padrão, se você não mexeu em nada, ele já vai estar salvo na pasta do VirtualBox. Não mexe, tá? A não ser que você queira alterar o caminho, né, do arquivo que ele vai gerar. E o arquivo que ele vai gerar, a gente já vai falar que tipo de arquivo é, tá? E aqui é a versão do seu sistema operacional que você vai utilizar. A gente tem várias. A gente tem Windows 3.1, Windows 95, Windows 98. Tudo que for de Windows está aqui. Tudo que for de Windows está aqui, tá? Tudo que for de Windows está aqui. Enfim. Aqui é o tipo, né, do caso. Ai, perdão. Tá complicado porque eu tô cansado. Aqui é o tipo do seu sistema operacional. Então o VirtualBox atende o Windows, o Linux, Solaris, BSD, o da IBM, o do Mac e outro se você, né, não tiver um aqui. Então configuradinho essa parte. Então a gente tem aqui o nome da nossa VM, onde ela vai ser instalada, onde ela vai gerar um arquivo, o tipo do sistema operacional e a versão do sistema operacional. Próximo. Pode apertar em próximo se você configurou tudo bonitinho. Aí ele te leva para essa tela aqui. Você vai especificar quanto de memória que a sua virtual machine, que a sua máquina virtual vai consumir da sua máquina pessoal, do seu host. Toda vez que eu falar host, tá? Eu quero que você sempre sempre compare com a sua máquina. Host é a sua máquina, tá? Então, quanto de memória ele vai pegar do seu host, tá? Aqui o meu computador tem 8 GB de RAM, né? Então ele tem
tudo bonitinho. Se você for criar uma máquina virtual que você vai mais usar, eu recomendo que você coloque metade dele, né? Coloca metadezinha aqui, ó, ele vai... Se você for arrastando o mouse devagarzinho, ele vai prender automaticamente na metade, tá? Então a metade desse cara é esse cara aqui. Se a sua for 16, bota na metade também, não tem problema, tá? Porque se a máquina está desligado, ele para de consumir da memória, então o seu PC não vai estar travado. Fica tranquilo, ele só vai voltar a consumir quando a máquina for ligada, tá bom? Beleza, fechou. Então, falei aqui, tô falando que a minha máquina virtual vai ter 4.000 megabytes aí de RAM, ou 4 GB de RAM. Tá bom, fechou. Aqui ele fala, poxa, deixa eu botar aqui. Ele fala que o tamanho recomendado é 192 megabytes, mas depende, né? Depende para o que você for usar, né? Depende do seu interesse. Aqui é a configuração e criação do disco rígido, aí da sua máquina. Como assim, Vitão? É o seguinte, você tem 3 opções. Você pode não acrescentar um disco rígido, você não quer colocar um disco rígido virtual, tá? Você quer criar um disco rígido do zero, ou se você já tem um disco rígido, você quer colocar esse cara na sua máquina. Nesse caso, eu não tenho nenhum disco rígido virtual, então a gente vai criar do zero. Se você tiver algum disco rígido virtual, você pode vir aqui, utilizar e passar aqui o path, né, o caminho de onde ele está. Você pode vir acrescentar e achar aqui o seu disco rígido, tá? Eu não tenho, então eu vou criar do zero. Criar, beleza. Aqui é importante, aqui é muito importante, o tipo do arquivo do disco rígido. O disco rígido tem 3 tipos de extensões. Extensões é o nome do arquivo, ponto, né? Tudo que for ponto e for de sequência, por exemplo, .txt, o .txt, ele é a extensão do arquivo. .js, JavaScript, .py, Python, e assim por diante. Então a extensão do disco rígido pode ser 3. VDI. O que isso significa? VDI vai rodar apenas na minha máquina virtual do VirtualBox. No meu Hypervisor, perdão. Ele vai rodar apenas no meu Hypervisor do VirtualBox. Ele vai ser apenas compatível com o meu VirtualBox. Certo? Diferentemente desses dois. O VHD, se eu não me engano, o Virtual Hard Disk, ele meio que cria um disco rígido de forma hard, como o próprio nome fala, hard, mas ele é compatível com outras VMs, por exemplo, você pode colocar no VMware, por exemplo, mas ele... eu vou ter que editar esse vídeo. Beleza, eu vou editar, foda-se. Esses dois aqui são compatíveis com qualquer VM, tá? Toma cuidado. Se você for colocar por exemplo, esse aqui, esse VMDK, se não me engano, Virtual Machine Disk, para você subir na nuvem, se você quiser subir esse disco numa nuvem, por exemplo, você vai ter que usar um conversor aí de disco e vai dar um trabalho chato, porque você vai ter que baixar uma ferramenta para isso, específica para isso. Então, eu recomendo que você coloque ou VHD se você quiser que ele fique disponível para outras VMs, ou o VDI se você quer rodar apenas no VirtualBox. Eu não vejo necessidade de colocar VHD, eu vou no VDI porque eu vou rodar esse cara só aqui no VirtualBox, né? Então, VDI. Aqui, importante também, se eu quero que o meu disco rígido fique dinamicamente alocado, ou seja, eu posso mudar, ele pode ser dinâmico, né? No caso, ele pode se estender ou diminuir de forma dinâmica, ou ele pode ter um tamanho fixo. Tamanho fixo, gente, quando você define um tamanho e aquele tamanho vai ser aquilo para sempre, ele não vai nem estender nem diminuir, ponto. A gente quer colocar um dinamicamente alocado, porque quem sabe na frente a gente estenda ou a gente diminui, não sei, vai saber. Aqui é o seguinte, a gente tem um tamanho no nosso arquivo, um tamanho da nossa máquina virtual. Perceba que o tipo de arquivo que ele vai gerar é um VDI, é um disco. Então, na verdade, a nossa máquina virtual é um VDI, é um Virtual Disk,
alguma coisa que eu esqueci agora, tá? Então você vai definir o tamanho que ela vai ter. Eu recomendo que, como é um Windows XP, tá, gente? Não precisa colocar um tamanho tão grande de arquivo. Eu vou colocar uns 50.55. Tá muita coisa ainda pra mim, tá? Mas 50 GB já fez. Tá perfeito. Nesse caso tá perfeito, tá? Ele vai ter até 2 TB aqui de tamanho, no máximo. Dependendo do seu sistema operacional, pode depender que você coloque mais. Tipo macOS. macOS pode depender que você precise de 100 GB aqui. Então, 100 para cima você pode colocar aí. Ok, criar. E ele criou. Só startar? Não vai startar porque eu não coloquei a minha ISO. Então a gente vai colocar a nossa ISO. Para colocar ISO, você vai vir aqui em configurações. Repara que aqui ele colocou os nomes tudo bonitinho, né, do que você colocou, tipo nome da máquina virtual, o sistema operacional, a memória, 40 GB aqui que ele colocou pra gente, a ordem do boot, isso aqui a gente vai mudar, isso aqui é importante também, aceleração, memória de vídeo, enfim, a gente vai mudar tudo isso aqui agora. Para você alterar esses dados, você vai vir aqui em configurações, vai vir nessa janelinha aqui, e aqui você tem toda a série de configurações, certo? Aqui o geral, você pode estar mexendo em avançado e você pode mexer aqui na área de transferência compartilhada. Você pode colocar bidirecional, por exemplo, né? Pode colocar bidirecional também aqui em arrastar e soltar. Eu vou deixar bidirecional, nesse caso acho que não vai ter problema. E aqui não tem mais o que a gente fazer. Sistema, aqui é importante. Placa-mãe, você quer mexer na sua placa-mãe. A ordem do boot, o que é a ordem do boot? Toda vez que ele der um boot, que ele iniciar, ele vai ter algumas prioridades. Então ele vai verificar primeiro o disquete. Como não tem disquete, né? Então a gente desmarca esse cara. E eu quero que ele sempre verifique primeiro o meu disco, o meu óptico no caso, né? Depois do óptico, eu quero que ele verifique o disco rígido. Isso aqui não faz muita diferença se você trocar para aqui, né? Só a ordem do boot mesmo, mas importante é você deixar esses dois marcados, tá? Processador. Eu tenho 8 CPUs disponíveis para usar. Nesse caso, 2 já faz perfeitamente o que já supre as necessidades, né? Um já faz uma necessidade boa, né? 2 também. 3 piorou. Então eu vou colocar 2 aqui porque realmente não precisa. Ele até fala aqui configurações inválidas detectadas, mas não está inválido não. Eu só coloquei um pouquinho a mais porque realmente eu quero. Mas não, sim, 2. Acho que um tá perfeito. Fechou. Beleza. Monitor. Aqui você pode deixar no máximo, né? Que é o desempenho de vídeo da sua máquina virtual. Pode deixar no máximo para você ter uma melhor experiência. Deixe ele consumir bastante da sua memória de vídeo, porque isso aqui, gente, pode deixar no máximo mesmo, que isso aqui tem que consumir mesmo de verdade, tá? Nesse caso aqui, né? Que a gente quer ver a interface gráfica, pá. Aqui, beleza, tela remota. Aqui a gente não mexe. Armazenamento. Aqui é o mais importante. Onde que a gente sobe nossa ISO? É aqui, no armazenamento. A gente tem aqui o nosso VDI, só que a gente não tem uma ISO, um disco. A gente vai clicar nesse vazio, clicar nesse CDzinho e vai em escolher uma imagem de disco, tá? Aí ele vai abrir a pasta. Você vai onde você colocou a sua ISO. Eu vou abrir esse cara aqui porque eu gosto. Porque eu baixei esse cara lá na internet. Fechou? Beleza. ISO tá aqui. Tá configurada, já tá adicionada. Áudio a gente não mexe. Rede a gente vai colocar em bridge. Porque o bridge vai identificar a minha máquina se eu quiser fazer a minha conexão. Porque existe uma forma de eu fazer uma conexão com a minha máquina virtual. Não quer dizer que está vulnerável, tá, gente? Conexão não quer dizer de vulnerabilidade, e sim de conexão de comunicação mesmo, certo? Eu quero me comunicar. Ponto. Me comunicar. Então, para eu identificar a minha máquina virtual, ela vai ser identificável pelo IP do meu LAN. O que é o LAN? Se não me engano, é Local Address Network.
é o IP da minha rede local aqui, na minha casa, por exemplo, da minha rede local, certo? Se você colocar NAT, ele vai pegar o IP da sua máquina física e vai identificar a sua máquina virtual com o IP da sua máquina física, tá? Eu coloco em bridge porque eu gosto. Depois de vir aqui, a gente pode... aqui o nome, eu coloco da Intel, você pode colocar o que você preferir. Eu recomendo aqui o padrão, né? Aqui a gente não mexe, aqui a gente não mexe. Fechou, tá pronto, tá configurável já. Só revisar algumas coisas. Rede, monitor. Beleza. Fechou. Ok. Agora sim a nossa máquina virtual tá pronta, certo? Então a gente instalou a nossa ISO e agora a gente quer executar. Então você percebe que aqui já mudou algumas coisas já, né? O boot mudou também. Então fechou. Agora sim é só a gente clicar em iniciar. Aí a gente pode iniciar a nossa máquina virtual do Windows XP. E agora, meu amigo, é só curtir. É curtir, Vitor? Não. A gente tem que instalar o Windows, tá, gente? Então ele vai vir nessa tela aqui de instalação do Windows, tá? Espera ele carregar. Como você pode ver aqui embaixo, ele está carregando os arquivos. Se o seu der tudo certo, ele vai aparecer essa tela azul, bonitinha, né? Ele vai aparecer uma tela azul de menus de configuração, que é essa aqui. Vamos lá, eu vou fechar algumas abas aqui, gente, porque ele vai consumir no meu PC. Eu não quero que trave, né? Eu vou fechar esse cara agora, que eu não preciso dele. Eu vou fechar tudo realmente para não quebrar minha máquina, né? Porque a minha máquina não é tão boa assim, não. Agora é o seguinte, agora tudo que eu for falar aqui agora é referente ao Windows XP. Eu vou falar pra você como instala, né? É importante falar pra você também. Bom, primeiramente você vai vir nesse menu. A primeira opção para você começar a instalação, se você quiser reparar alguma instalação por via de códigos no comandos, no caso de via comandos no terminal, você aperta R, tá? E se você quiser parar a instalação, é só você clicar no F3. Eu quero instalar, então vamos no Enter aqui. Aí ele tá essa parte de licença, você pode apertar F8 aqui, porque eu concordo com a licença, eu concordo em vender minha alma. E aqui é o seguinte, gente. Lembra que a gente colocou lá, quando a gente particionou o nosso disco, a gente colocou 55 GB. Aqui ele representa, né, gigas em megabytes, então é 51 mil megabytes. Por que não é 55? Porque uma parte que é do próprio Windows para funcionar, ele já separa. Então ele pega o que o Windows XP precisa, né, de necessário para funcionar e deixa o resto livre para você, tá bom? Então a gente tem 51 GB de espaço nessa máquina aqui, tá mais do que perfeito. Aí ele fala assim, você quer particionar esse espaço que você tem disponível, porque às vezes você quer dividir esse espaço, né? A gente não quer dividir, a gente só quer manter, né, um espaço só. Isso se você quiser ter mais de um disco, né? Tipo, a gente tem o disco C, disco D, essas paradas assim. Eu quero manter o disco padrão. Se você quiser criar, você vai clicar aqui na tecla C, tá? E se você quiser excluir, é só você selecionar aqui com o seu up down, né, as teclinhas de setinho para cima e para baixo, e apertar o D. Eu quero continuar, então eu vou apertar o Enter. E aqui é uma coisa também importante. Você tem duas opções de instalação nessa ISO. A primeira instalação é você utilizar arquivos NTFS do tipo rápido e o tipo NTFS sem ser do tipo rápido. Qual que é a diferença? Se você vai utilizar o seu Windows XP para algum desenvolvimento ou algo muito específico ali, tipo, muito específico mesmo, eu recomendo que você coloque essa versão rápido. Porque a versão rápido não é uma versão completa do Windows XP. Tem alguns recursos que ele não instala para deixar justamente o seu sistema operacional rápido, né? Ganho de processamento muito grande. Muito grande também não, mas é significativo. Então se você for querer fazer alguma aplicação, deixar alguma aplicação no ar, né? Você não quer um sistema operacional tão pesado para uma aplicação simples, você pode deixar o rápido.
Se você for usar para você matar a saudade, para você usar como cliente, como usuário, marca essa opção de baixo sem ser o rápido, apenas o NTFS, que é a versão completa do Windows XP. Então eu vou apertar Enter para continuar. E aqui, se Deus quiser, não vai travar. Ele vai começar o processo de instalação, né, e partição aí da sua máquina, se você colocou também uma partição nas etapas anteriores. E aqui é só esperar, gente. Vamos esperar ele instalar. E é isso. Beleza. Se a sua tela apareceu isso aqui, fechou. Deu tudo certo, tá? Eu posso apertar Enter para ele reiniciar o PC direto. Ou você espera 15 segundos. Eu apertei Enter logo para Enter, tá? No caso, para já pular o processo já. E aqui ele já instalou o Windows XP e já começou a telinha, né? A nostalgia já começou a voltar, começou a bater a nostalgia. Aqui a gente não tá indo no Windows XP bonitinho, ele vai estar completando, né, o processo de instalação, mas já com uma interface gráficazinha aqui do Windows XP. Aqui, gente, você pode aumentar aqui o resize dele. E aqui é o seguinte, ele fala, ó, beleza, a gente pegou aqui um horário para você, né, horário de a linguagem também do seu Windows vai ser Português Brasil, só clicar em avançar, né? Aqui você vai escolher um nome de usuário, né, no caso o nome completo e o nome da sua organização. Eu vou colocar Victor Souza Barberian e FIAP, por exemplo. Então vou dar um avançar. E aqui entra a parte importante, que é o serial. Então o serial a gente vai ter que digitar na moda antiga mesmo, sabe? Na mão. Não tem Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Esquece. Na época, não, né, se você for parar pra ver, nem tem por que ter. Porque na época esse aqui vinha junto com o CD, né? Então você tinha que digitar com o dedo mesmo. Então a gente vai pegar aqui o serialzinho dele. E a gente vai ter que digitar esse carinha aqui na mão, rapaziadinha. É, da forma antiga, forma raiz. Tudo maiúsculo, tá? Aperta o seu caps lock pra deixar tudo maiúsculo. E você vai digitando aqui, tudo bonitinho. Cuidado pra não digitar errado aí, viu? Digitou errado, deu pau. Mentira, se digitou errado ele reinicia, tipo, ele pede pra você digitar novamente. Coloquei aqui e eu já ia errar já, que é T. Clique em avançar. Aí você pode colocar o nome do seu computador de novo. Vou colocar como FIAP. E uma senha. A senha eu vou colocar uma aqui. Você nunca vai poder hackear o meu computador. Não vai poder hackear esse cara. Esquece. Eu vou colocar uma senha. Vou criar uma senha que não existe, tá? Essa senha não tem nenhum e-mail meu. Não adianta você querer hackear meus e-mails. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Vou colocar Microsoft Windows. Ups, escrevi errado. Microsoft Windows XP. Define a senha que você quiser. Avançar. Horário de Brasília. Puxa o horário em tempo real aqui. Beleza, avançar. E beleza, está acabando já a instalação do Windows já, gente. Tá bom? Tá acabando. Configurações de rede. Aqui você pode deixar configurações típicas, né? Se você quiser configurar a sua rede de forma manual, você vai em configurações personalizadas, né? E aqui ele vai instalar o Windows, tá? Tá terminando de instalar, você pode pegar um cafezinho, pode deitar um pouco, descansar um pouco. Beleza. Ele vai reiniciar aqui sua máquina virtual. E agora sim a experiência vai começar. Vocês vão ver o porquê. Prestem atenção. Aí ele fala, para melhorar a aparência de elementos visuais, o Windows ajustará automaticamente a resolução da tela. Deixa ele fazer isso por você. O Windows alterou a resolução da tela. Clica OK. E agora a experiência vai começar de verdade. A gente vai voltar para os anos 2000 aí.
início dos anos 2000, rapaziada. Quero que vocês entrem nessa imersão comigo. Estamos aqui no Windows XP. Bem-vindo. Aqui é a mensagem padrão dele, cara. Eu juro, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei tipo... Meu pai pirou. Meu pai que trabalhou em computador que, tipo, a tela era tudo verde, sabe? As letrinhas eram verdes, assim. Ver isso aqui pro meu pai foi algo, assim, mágico, assim. Foi algo, tipo, nossa senhora. Aqui você pode clicar em avançar. Aí ele fala, coloque aí, né, um antivírus no seu computador, né, ajude a proteger o seu PC. Deixa assim, pode marcar esse cara. Avançar. E ele vai verificar a minha conexão com a internet. Aí ele faz a seguinte pergunta pra mim: esse computador se conectará à internet diretamente ou por meio de uma rede? Sim, este computador será conectado por meio de uma rede local doméstica. Pode dar um ok aqui, pode avançar. Você estará pronto para fazer registro online na Microsoft? Cara, você pode marcar, não deixar para depois. Eu não vou fazer nada aqui agora, gente, realmente. E aqui ele pergunta pra mim algum nome de um usuário. Aqui vai ser o nome que ele vai chamar você no sistema. Eu vou colocar Vitor RT aqui, porque é o nome informal que eu uso aqui no mundo da programação. Você pode colocar o seu nome, o segundo usuário, o terceiro usuário e assim por diante, tá? Avançar. Obrigado, concluir. Então ele vai reiniciar aí. E esse barulhinho não preciso nem dizer, né? A nostalgia já fala por mim já. E aqui tá a sua máquina virtual instalada com sucesso. Então, pessoal, depois da gente instalar o Windows XP, tá tudo certo. Você já pode voltar aqui a mexer na sua máquina. Mas se você quiser ter essa melhor experiência, né, com, por exemplo, a tela um pouco mais esticada, assim, ele no tamanho ideal do seu monitor, eu vou te ensinar como você pode fazer isso. Muito simples. Primeiramente, você vai vir aqui, né, na janela do seu Hyper-V. Você vai clicar aqui em dispositivos, tá? E você vai vir aqui e clica nessa parte aqui, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Beleza, clicou. Eu já cliquei, tá? E basicamente ele vai te criar uma pasta aqui no seu sistema operacional, uma pasta do próprio VirtualBox que tem alguns executáveis que você possa executar para que ele possa fazer toda a configuração de tamanho de tela para você, para causar uma melhor experiência. No caso, como a gente está no Windows XP, você vai clicar aqui no menu iniciar, meus documentos, clica nessa pastinha aqui, ó, para você ver os seus documentos aqui, a estrutura de pastas, e você vai vir aqui em meu computador e repara que aqui ele criou, né, uma pastinha do Virtual Guest Editions, um disco D. Ele criou um novo disco que é do próprio VirtualBox, do seu Hyper-V, né? E aqui estão todas as configurações aqui do próprio VirtualBox. Você vai clicar em um desses caras aqui. Vai tentar esse cara aqui, se não der certo, tenta esse cara aqui. Eu vou clicar nesse cara aqui porque foi o que eu instalei. No caso, como a gente baixou a versão 32 bits com essa ISO, eu cliquei nesse cara aqui e deu certo. Esse cara aqui deu uma travada, não deu muito certo, mas por esse cara aqui deu certo. Clicou nesse cara, então vai nesse cara aqui, vai nesse cara aqui, confia que vai dar certo. Clicou nesse cara aqui, né, ele vai abrir essa janelinha, pode dar um next. Aqui você vai dar um next também, não vai clicar mais em nada. E ele vai instalar todos os arquivos, né, para fazer a configuração aí da sua máquina virtual para ficar com uma melhor experiência, certo? Então ele vai fazer toda a instalação aí que você precisa. Aí é o que eu queria mostrar para vocês. Ele vai ficar dando essa mensagem aqui, né, instalação de hardware, porque como ele está mexendo na escala de monitor aqui do tamanho, ele vai meio que pedir um alerta, porque antigamente no Windows XP, meus amigos, os monitores não eram tão grandes assim. O meu era um pouco grande para a época, então
você percebe que até o fundo tá meio esticado, né? Porque não era tão grande assim, né? Os monitores para a época, então eles não tinham, a imagem não foi feita para larguras tão grandes, a imagem era para larguras pequenas. Então ele fala aqui, ó, a gente está instalando algumas coisas que podem dar perigo, mas fica tranquilo, isso é referente a gráficos. Pode clicar em continuar assim mesmo, confia, e ele vai fazer a instalação bonitinha. Quando chegar nessa tela, deixa essa opção de reboot não remarcada, dá um finish e ele vai reiniciar o seu essa musiquinha. Ele vai reiniciar o seu Windows XP e pronto. Quando ele reiniciar o seu Windows XP, o seu provavelmente vai estar com essa largura, né? Você pode minimizar aqui, né? E ele automaticamente vai deixar ele minimizado. Cara, eu adoro essa música é incrível. E é isso. Assim que você coloca o Station Pack, e para você ter mais uma imersão, você pode clicar no Ctrl direito do seu teclado, tá? É o Ctrl perto das teclinhas de setinha, de sobe e desce. Ctrl mais F, então Ctrl F. Ele vai deixar a tela toda para você ter uma experiência como se você tivesse de fato nativamente com o Windows XP. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente falou muita coisa nesse vídeo, né? Falou sobre Hyper-V, virtualização. Expliquei passo a passo como é que você pode instalar a sua máquina virtual na sua casa. Expliquei como funciona esse processo de virtualização de máquinas virtuais. Que você aprendeu que não é uma ideia de hoje em dia, é uma ideia antiga até. E você pode ter várias VMs na sua máquina, né? Que na verdade essa máquina aqui, o Windows XP, tá pegando parte da minha máquina física, né? Do meu host, do meu servidor físico, criando aqui um sistema operacional com todos os recursos que a minha máquina está oferecendo. E óbvio, né, gente? Eu não posso colocar para ele consumir tudo, porque se ele consumir tudo, o meu Windows simplesmente morre. Porque para esse cara funcionar, o meu Windows precisa, ou o seu sistema operacional aí de fábrica mesmo, nativo do seu host, ele precisa estar funcionando para isso que funcionar, porque o Hyper-V ele funciona no sistema operacional da sua máquina nativa, da sua máquina física, tá bom? Então era isso que eu queria falar mesmo. Tá pronto aí o seu Windows XP, pode ser feliz. E é isso. Um abraço do Vitor. A Smash manda um abraço pra você também. E a gente se vê na próxima. Então tamo junto. Um abraço, falou.